Fala pessoal, hoje vamos com Platão, com Fédon, com dialética platônica. Mas antes de começar o assunto do vídeo, um aviso super importante. Finalmente as inscrições estão abertas. Quem quer então estudar filosofia comigo, aprender filosofia dos gregos aos contemporâneos, hoje é a oportunidade, é só se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição, conhecer a estrutura do curso, o valor eu mantive da última turma, o mesmo valor, e eu não sei quando vou abrir novamente o curso. Então, deixo aqui o convite e a grande oportunidade aí para vocês estudarem comigo e aprenderem filosofia de uma vez. Bom, o assunto de hoje, como eu disse, é a partir da obra Fédon de Platão. Eu tô com este livro aqui, que é uma leitura orientada do Fédon, não é o Fédon em si, né, mas é uma leitura orientada do Fédon, organizado e escrito pelo Antônio Pedro Mesquita. Eu gosto muito desses livros de leituras orientadas porque muitas vezes o livro do pensador acaba sendo um pouco denso e quando nós pegamos um livro comentando capítulo a capítulo, nós conseguimos entender melhor a proposta do autor. O Platão é um autor que eu não considero nada fácil, até porque a forma como ele escreve, em forma de diálogos, muitas vezes a gente tem que interpretar aí e a gente não sabe de fato se está entendendo em algumas passagens. E isso acontece com vários outros pensadores também, de outras, que possuem outras formas de escrita. Eu gosto muito também, por exemplo, de ler as leituras orientadas de textos dos filósofos alemães, principalmente Hegel, Kant. Enfim, então é um tipo de leitura aí que eu sempre acabo destacando que é super importante, e hoje vamos com o Fédon de Platão, a partir então de alguns pontos centrais da concepção platônica, né? Da questão do mundo das ideias, da questão da dialética e as suas três formas, e também em relação à questão da imortalidade da alma, né, que é a grande tese presente em Fédon. Fédon, de Platão, trata justamente da defesa da imortalidade da alma. E aqui eu dividi, então, peguei aqui alguns trechinhos desse livro aqui, que o autor acaba comentando a questão do interrogatório socrático. Depois eu vou falar um pouco da questão da dialética e as suas três metodologias. Após eu passo para algumas definições dessas três metodologias, principalmente a primeira e a segunda. E aí nós fechamos esse vídeo fazendo, né, um comentário geral sobre isso que a gente abordou. Então eu passo já alguns trechinhos, eu paro, comento, converso com vocês e vamos lá então, né? Vamos ao assunto que é isso que nos interessa. Bom, como eu disse, né, eu peguei a parte aqui que ele fala do interrogatório socrático e já aqui nós temos um pouco do processo do diálogo e, portanto, da dialética socrática. Diz aqui o autor: a teoria das ideias e a doutrina da imortalidade da alma expôs as grandes questões da filosofia de Platão. Claro, aqui na obra Fédon, né? Então, em qualquer obra do Platão, a questão da teoria das ideias é uma das questões centrais. Não tem como falar que a teoria das ideias é secundária em qualquer obra do Platão, ela está sempre presente como uma questão central. Talvez mais para os diálogos finais do Platão, como Leis, por exemplo, onde ele tem uma virada mais realista, mas de modo geral ele tem essa vinculação mais idealista, né, filosófica idealista, e por isso que vai estar sempre presente essa importância da teoria das ideias. E outro ponto central aqui é justamente a questão da imortalidade da alma, como eu falei, a tese central aqui do diálogo Fédon. Ora, há no pensamento platônico claramente dois supostos. Vamos a eles então. O primeiro suposto, o primeiro pressuposto, é o de que a verdade reside já virtualmente na alma e, portanto, não pode ser nela inculcada por qualquer processo de imposição exterior, seja ela, por exemplo, a do ensino à maneira dos sofistas. Então, primeiro, né, suposto, primeira base aqui, é que a verdade já está na nossa alma. E nós não aprendemos a verdade exteriormente por meio de professores, como os sofistas faziam. Os sofistas ensinavam sobre aquilo que eles deveriam acreditar. Claro que daí nós pegamos aí o sofista como, por exemplo, Protágoras, que era relativista, ou Górgias, que era cético. Mas a verdade não é algo que vem do exterior para o interior, mas é algo que já está no interior, porque já está na nossa alma, porque a nossa alma, né, já fazia parte do mundo inteligível e ela já sabia de todas as verdades. Esse é o primeiro. E o segundo pilar básico aqui
é o de que, por isso mesmo, não é possível propriamente ensinar, mas apenas promover a descoberta por parte do discípulo da verdade que ele tem já em si mesmo. Ensinar no sentido de passar do exterior para o interior não faz sentido aqui para Platão, né? No sentido de pegar alguma coisa exterior que a gente não sabia, que a gente não possuía. Por quê? Porque nós já possuímos a verdade em nós mesmos. Então, a grande questão presente aqui é como nós alcançaremos essa verdade. Por meio de processos, né? E aqui depois falaremos da dialética como um grande processo, como uma grande metodologia, mas por meio de certo método onde nós conseguimos tirar a verdade de dentro de nós, ou seja, a verdade que está na nossa alma. Continua aqui o interrogatório socrático, e aqui está a tese central desse primeiro momento, na sua dupla vertente de ironia, pela qual se reconduz o interlocutor à consciência de sua própria ignorância, isto é, a consciência de que verdadeiramente ignora todos os conhecimentos que até então julgava possuir e que, por julgar possuir, o impediam de reconhecer o caminho para a verdade que lhe falta ainda trilhar, e o da maiêutica, no qual, em conjunto, mestre e discípulo colaboram por perguntas e respostas para efetuar aquele mesmo caminho, constitui justamente a realização deste ensino que consiste propriamente em não ensinar, promovendo antes a descoberta individual da verdade que em cada um já reside. Então aqui nós temos esse duplo processo, esse duplo passo aqui do Sócrates, sabendo que Sócrates não escreveu, o que nós sabemos está principalmente em Platão, nos diálogos socráticos, e em Sócrates nós temos essa metodologia, né, que possui duas etapas. A primeira etapa é a ironia e a segunda a maiêutica. A ironia significa justamente perguntar, então seguir a ironia socrática é fazer perguntas e com essas perguntas mostrar que quem está conversando contigo, o interlocutor, ele tem que chegar à tese do sei que nada sei, né? Ele tem que chegar à tese da ignorância. A ignorância no sentido de ignorar conhecimento, né? Nós precisamos, então, primeiro mostrar que o sujeito não sabe, eu sei que nada sei, via a ironia, ou seja, perguntas, para depois, pela maiêutica, trazer à luz. Maiêutica é dar à luz. Daí tem a relação, né, da maiêutica com uma parteira. A mãe do Sócrates era parteira, ela então tirava os bebês de dentro das pessoas. O Sócrates também fazia isso, não no sentido de bebês, mas no sentido da verdade, por meio das perguntas. Então esse processo socrático. Se a verdade está na nossa alma, isso significa que nós podemos, por meio da maiêutica, tirar a verdade da nossa alma e não simplesmente, como era clássico para os sofistas, né, de forma exterior, nos ensinar a verdade. Que no caso, os sofistas, né, dependendo do tipo, nem acreditavam na verdade, porque ou eles eram relativistas ou céticos, etc. Então, como primeiro momento, quis destacar justamente esse interrogatório socrático, que possui duas etapas, a ironia e a maiêutica. Agora eu passo para o segundo momento, que eu vou falar justamente da dialética e as suas três metodologias, e depois eu vou desmembrar duas das metodologias, não a terceira, porque o autor não comenta a terceira, eu desmembro apenas a primeira e a segunda metodologia da dialética. Mas antes aqui um comentário mais geral da dialética e suas três metodologias. Ora, em Platão, um tal ensino, ou do ponto de vista do discípulo, uma tal aprendizagem, adquire o nome de dialética, e é de cabo a cabo definido deste modo, como o exercício do interrogar e do responder. Então aqui, o que é dialética para Platão, né? É o exercício do interrogar e do responder. Portanto, dialética para Platão é diálogo. Aqui a gente pode pensar essa relação, né, da dialética platônica com a analítica aristotélica. A analítica aristotélica parte da análise de proposições a partir do sistema silogístico de argumentação. O Platão parte da dialética, ou seja, ele parte do choque de polos opostos. E esse choque de polos opostos, esse jogo de opostos, ele se dá por meio do diálogo, de perguntas e respostas. Então, dialética, de modo geral, para o Platão é isso. Claro que a dialética ela possui uma história, né? E cada pensador vai pôr aí o seu significado da dialética. O grande nome da dialética moderna é Hegel, e o Hegel já pensa a dialética de uma forma totalmente diferente da forma platônica, até porque o Hegel pensa a partir de um sistema triádico.
Mas o que se interroga e se responde? Qual a natureza de uma tal interrogação e de uma tal resposta? Afinal de contas, né? Tu pode perguntar qualquer coisa? Ou existe uma natureza específica da pergunta e até mesmo da resposta? Bom, aqui ainda parece que Platão, né, ele está se situando sob o patrocínio da metodologia que é clássico, e essa metodologia que ele está se situando se atribui ela a Sócrates, que é a seguinte: a interrogação questiona o que é, por exemplo, o que é a justiça, o que é o bem e tantas outras perguntas. E a resposta constitui o enunciado pelo qual se procura definir o que é isso, seja isso, a justiça, o bem, etc. Então, se nós partirmos da concepção socrática, né, que é uma concepção vinculada a esse tipo de pergunta, o que é X, o que é o justo, o que é o belo, o que é o bem, então nós temos aí uma pergunta ontológica como base, e aqui então temos que ter a resposta para essa pergunta ontológica. Então aqui nós temos a natureza tanto da pergunta como da resposta. Mas vamos continuar para ver aqui como ele consegue aprofundar esse debate. A dialética constitui, assim, para Platão, o processo pelo qual, perante determinada questão, se procura sucessivamente produzir enunciados cada vez mais adequados ao que a questão interroga. Por quê? Porque tu pode responder e a resposta não ser adequada. Então, pela dialética, tu vai refinando a resposta até chegar à melhor resposta possível. Interrogação e resposta articulam-se no seu resultado final, buscando se enunciar o que cada coisa é. Se tu começa perguntando o que é X, o que é o belo, o que é o justo, tu vai ter que chegar no final da resposta do processo interrogatório, né? Tu vai ter que chegar numa boa definição, porque tu não pode simplesmente dar um exemplo qualquer e falar, não, essa é a definição. Esta caracterização geral da dialética mantém-se ao longo do pensamento platônico e é válida qualquer que seja a metodologia particular que em cada período a aplique, seja a dialética da definição e refutação dos primeiros diálogos, e aqui então nós temos, né, a primeira metodologia da dialética, que falaremos de 3, então vamos à primeira. A primeira que está presente no período inicial de Platão, né, nos primeiros diálogos platônicos, que é a chamada dialética da definição e refutação. E esse tipo de dialética segue mais ou menos um procedimento refutativo, procurando ir progressivamente e apurando o enunciado adequado à questão proposta. Então tu vai sucessivamente buscando a melhor resposta possível a partir dessa definição, refutação. Agora temos a segunda metodologia, seja a do método hipotético dos diálogos médios, onde cada uma das hipóteses representa um enunciado mais abrangente e incondicionado e, portanto, mais próximo daquilo que é interrogado pela questão. Então essa segunda, né? Vimos a primeira, a definição, refutação, a segunda chamada de método hipotético, que é dos diálogos médios, a primeira dos primeiros diálogos, a segunda dos diálogos médios. E aí vamos para a terceira, né? A terceira já é a chamada diaireses, e essa está nos últimos diálogos. E sobre essa, o autor aqui não comenta. Então ele diz, ó, eu vou comentar a primeira e a segunda, a terceira eu não vou comentar. Mas nós podemos sim comentar. Então eu sempre peço para vocês, né, conversarem comigo. De que forma? Nos comentários. É a forma com que eu consigo escutar vocês. Então vocês podem colocar nos comentários de todos os vídeos, não só desse, ó, eu gostaria de entender também a terceira forma metodológica. Eu gostaria de entender esse conceito aqui que não ficou muito claro no vídeo. Então comentem aqui, porque os vídeos que eu vou construindo aqui no YouTube são vídeos que eu sempre busco, a partir do próprio YouTube, as indicações de vocês. Então muitos vídeos que eu procuro e preparo, faço a leitura e tal, são vídeos que vocês sempre me pedem aqui nos comentários. Então, por isso, sempre deixo isso como algo importante para a gente dialogar nos comentários. E se vocês não tiverem nada para dialogar comigo, comentem Filosofar é Preciso, porque assim vocês estarão me ajudando e ajudando aqui o canal a crescer sempre mais. Então é isso, pessoal. Então nós temos aqui 3 metodologias, sendo que as 2 primeiras são as que irei comentar agora. Vamos a elas, então. Vamos para a primeira metodologia, né, que é a definição e refutação.
Bom, diante disso, como avaliar o invariável resultado aporético, a aporia significa sem saída, dos diálogos norteados pela metodologia da definição e da refutação, que é justamente a primeira forma, né? Então vamos à resposta. A resposta não reside em nenhuma limitação intrínseca da própria metodologia. Ela reside antes tão somente na própria limitação das definições que são aventadas e que, por essa sua mesma limitação radical e constitutiva, vêm a ser inapelavelmente refutadas. O que Sócrates habitualmente interroga nos primeiros diálogos é, por exemplo, o que é o belo ou o que é a coragem. De modo geral, o que é X. Ora, o modo como invariavelmente os seus interlocutores respondem consiste na enumeração de casos que exemplificam esse X. Então a pergunta é sempre ontológica: o que é X, o que é a coragem, o que é o justo, o que é o belo, etc. E a resposta é sempre a partir de exemplos. Por exemplo, né, vamos a um exemplo aqui. Eutífron, por exemplo, quando interrogado acerca do que é a piedade, responde que é perseguir os que cometem injustiças. E Laques, quando Sócrates lhe pergunta o que é a coragem, afirma que ela é enfrentar o inimigo. Então nós temos dois exemplos. Eutífron, que ele diz a coragem é perseguir os que cometem injustiça, mas já o Laques fala que é enfrentar o inimigo. Qual é a resposta, né? Então aqui nós temos dois exemplos. Ora, sem dúvida que perseguir os que cometem injustiças pode ser uma atitude piedosa, mas a própria piedade não consiste nessa atitude. Do mesmo modo que se enfrentar o inimigo é de certo um ato corajoso, a própria coragem não se identifica com esse tal ato. Então aqui nós temos a questão da piedade com Eutífron e a questão, né, da coragem com o Laques, com dois exemplos que eles acabaram dando aqui. Piedade e coragem não coincidem com nenhuma das coisas piedosas ou corajosas. Então, quando tu vai definir a piedade ou a coragem, tu não pode simplesmente dar um exemplo piedoso ou corajoso, porque aí tu está exemplificando com um caso particular e não conceituando, e não buscando a concepção, né, que vai de fato traduzir aquele conceito. Porque aí tu tem aquela relação clássica do mundo sensível e do mundo das ideias. Qualquer exemplo que tu está dando é presente do mundo sensível, mas no mundo sensível ele está preso à doxa. Então nós temos que buscar a verdade sempre no mundo das ideias. A coragem e a piedade são dois princípios ou aspectos de que as coisas corajosas e piedosas participam. Então essa é a grande questão, né? Posta aqui a partir do mundo das ideias. A coragem e a piedade são apenas aspectos que daí as coisas corajosas e piedosas participam. Então as coisas sensíveis participam das ideias, do mundo das ideias. Então essa é a definição que ele acaba dando para a primeira metodologia da dialética. Eu vou lembrar novamente, a dialética, segundo o Platão, tem três formas e elas são apresentadas, né, nas etapas da vida de Platão, na elaboração das suas obras. Primeira, que são os primeiros diálogos, diálogos médios, os diálogos da maturidade, e aí nós temos, né, a primeira é a definição refutação, a segunda método hipotético e a terceira é diaireses. Aqui só um breve comentário sobre a diaireses, né, é um termo da lógica platônica, né, que significa sistematizar conceitos e produzir definições. Então a diaireses faz parte da lógica platônica e ela está justamente atrelada à sistematização dos conceitos. Agora, finalizamos com o último tópico, que é justamente a parte do método hipotético, que é a segunda forma metodológica da dialética. Ora, é precisamente que a metodologia, né, que é essa primeira forma de metodologia, naufrague. Vamos ver como, né? Por quê? Porque aí ele vai apresentar a segunda forma, senão ele continuaria com a primeira forma, mas a primeira forma ela não dá conta de muitas coisas, então ele precisa da segunda forma. Porque as diversas definições aduzidas desconhecem a distinção fundamental que aqui se joga e ficam-se pela apresentação de instâncias ou casos do X que a questão visava. E, portanto, também só pelo reconhecimento dessa distinção seria possível inverter a situação. O que é que o método hipotético justamente virá fazer, assumindo por princípio uma tal distinção e servindo-se dela para estabelecer hipóteses progressivamente mais adequadas
a definição do próprio x. Então, esse método hipotético ele vem justamente para isso, né? Ele vem para estabelecer hipóteses progressivamente mais adequadas e definir o x. Se a primeira metodologia, a definição-refutação, ela ficava presa à fraqueza da resposta, a segunda definição, que é o método hipotético, ela busca uma resposta melhor. Ela busca a definição do x, e não apenas a partir dos exemplos dados. O que é realmente importante reconhecer aqui é a própria existência desta diferença fundamental entre as ações corajosas e a coragem, entre as atitudes piedosas e a piedade, quer dizer, em geral, entre as coisas x e o próprio x. Claro, né? Se tá fraco o tipo de resposta, onde tu dá o exemplo para mostrar o que é coragem, o que é piedade, então tu tem que se afastar do mero exemplo e buscar uma definição melhor, uma definição mesmo do conceito de coragem, de piedade, ou seja lá qual for o conceito analisado aqui. Ora, essa diferença está plena de consequências, e essas consequências são já, de algum modo, a teoria das ideias. E aí nós entramos na teoria das ideias, e aí tem muito o que discutir, né? É que, na verdade, basta que sejam dadas estas duas dimensões na sua diferença para que a noção platônica da ideia necessariamente se imponha, e se imponha com todas as características que a exposição canônica lhe atribui. E aqui nós temos um exemplo. Então agora eu cito o exemplo e depois eu faço um fechamento. Vamos então a um exemplo, né, dedutivamente, a partir de um exemplo que o desenvolvimento de Hippias maior tipifica. Vamos lá, 4 etapas. Primeira etapa, se há coisas belas, é porque participam do belo. E nesse sentido, se há coisas belas, há também o próprio belo. Segunda etapa, ora, o próprio belo é que é o ser das coisas belas, pois o belo é o que as coisas belas são, enquanto são belas. Terceira, todavia, precisamente porque as coisas belas só são o que são como instâncias do belo, enquanto que o próprio belo é imediata e puramente o que é. O ser das coisas belas, que é o próprio belo, é que verdadeiramente, né, ele é aquilo que ele de fato é. E quarta e última, e porque se trata aqui do próprio belo, esse ser das coisas belas, enquanto não é nenhuma dessas coisas, mas o belo puramente como tal, é sempre absolutamente o que é, em pura unidade, permanência e identidade. A coisa como ela é, e aí temos o ser da coisa, o conceito, ele é em sua unidade, permanência e identidade. 3 características das ideias platônicas. Para concluir, então, expôs aqui claramente exibidas todas as características que as ideias são atribuídas pela respectiva teoria, na série de consequências que deduzimos para o próprio belo. E aqui vemos, né, a tese, né? A ideia é o ser das coisas particulares ou sensíveis. A ideia de belo é o ser das coisas belas. A ideia, como ser das coisas particulares, é que verdadeira ou realmente é. A ideia de belo, como ser das coisas belas, é que é a sua verdadeira realidade. E a ideia, como o que verdadeira ou realmente é absolutamente una, permanente e idêntica a si mesma. Então as coisas belas, elas partem desse ser uno, verdadeiro, idêntico, permanente. Características, né, ainda do ser eleático, né, presente lá em Parmênides, dos Eleatas. As ideias são, pois, o próprio x de cada conjunto de coisas x. Então, há um conjunto de coisas x e a ideia é o próprio x, ou seja, há um conjunto de cavalos particulares, a ideia é o cavalo. Há um conjunto de cadeiras, a ideia é a cadeira. Há um conjunto de coisas belas, a ideia é o belo, etc. Assim, caracterizadas, né, o próprio x como o seu ser, o que elas são. Então, nós temos o ser aqui, né, como o seu ser verdadeiro, o que nelas verdadeiramente é, e como o seu ser absoluto, enquanto pura unidade, identidade e permanência. Então, vou repetir, nós temos aqui o seu ser verdadeiro e o seu ser absoluto. Todavia, essa caracterização da ideia conduz inevitavelmente a uma dupla consequência. A primeira é a de que entre ideias e coisas particulares existe uma clara simetria ou oposição. Isso está falando que existe uma
oposição entre aquilo que é particular e aquilo que é universal, aquilo que é do sensível, aquilo que é do inteligível, então tu acaba caindo nesse problema, né? Enquanto a ideia é unidade, as coisas são multiplicidade. Enquanto a ideia é pura identidade, as coisas são contínua diversidade. E enquanto as ideias são absoluta permanência, as coisas são constante devir e constante alteração. Então esse problema aí, né, de como vincular o particular com o universal. E a segunda consequência justamente trata da oposição entre os dois mundos, que é a questão do mundo sensível e o mundo inteligível. Bom, claro que o texto continua, é um texto super completo, e eu peguei justamente essa parte onde ele fala da dialética. Ele parte falando da questão mais socrática, do diálogo socrático, ironia e maiêutica, e depois ele entra nas três definições da dialética, sendo que ele comenta apenas duas, e tem muito o que debater ainda a partir desse texto. Então, como eu disse, se tiverem curiosidade para analisar mais tópicos deste texto, posso selecionar aqui alguns tópicos e fazer novos vídeos. Se querem apenas me ajudar, então comentem aqui Filosofar é Preciso. E lembrem que estamos com as inscrições abertas. As inscrições são apenas por pouquíssimo tempo para saber valor, formato, o que cai, quantas horas, quantas páginas de material de apoio vocês vão receber, tudo isso, né? Porque tudo isso que eu faço há quase 20 anos na filosofia, eu elaborei muitos resumos e eu estou disponibilizando esses resumos com aulas e tudo mais nesse curso. Então é só clicar no link que está aqui na descrição e conhecer tudo sobre ele e estudar filosofia comigo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.